Antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. E no meio? No meio, leia a Bíblia Cast. Muito bem-vindo, meu irmão. Muito bem-vinda, minha irmã. Está no ar, começando mais um episódio do Leia a Bíblia Cast, o resumão, né? O resumão da leitura semanal. Estamos aqui para a gente comentar Lucas, Evangelho de Lucas, do capítulo 18 ao capítulo 22. Eu estou aqui com João 3,16, com Fernando Pinheiro. A gente não está presencial hoje, né? Mas estamos aqui para a gente comentar aquele bate-papo, aquele destaque, né, pessoal? O que foi que nos chamou a atenção, quais são as mensagens da leitura que a gente precisa rever, que é bom a gente relembrar e meditar novamente. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, ó, toda semana tem o resumão da leitura, tá certo? Ó, se você quer fazer parte do grupo de leitura anual da Bíblia, ó, a gente lê a Bíblia todo dia, tá certo? Ó, muita gente, mais de 500 pessoas, quase 600 pessoas no grupo e muita gente lá em dia com a leitura da Palavra de Deus. Se você não faz parte ainda do grupo de leitura, ó, todo episódio do Leia a Bíblia Cast tem aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link. E você clica no link e entra lá no grupo e continua a leitura junto com a gente. A gente tá lendo Lucas agora, ó, mas durante o ano tem muita leitura, todo o Novo Testamento pra gente comentar aqui, vai ser uma bênção, tá certo? Então, ó, entra no grupo de leitura e se você já faz parte do grupo de leitura, convida alguém, né? Convida algum amigo, convida algum familiar para ler a Bíblia junto com a gente, beleza? Então, ó, começando agora o nosso resumão, capítulo 18 de Lucas, mas antes eu quero dar as boas-vindas, né? Boas-vindas para João 3,16, que tá com a gente aqui nesse episódio. Muito bem-vindo, João! Graça e paz, Daniel, graça e paz, Fernando, graça e paz, você, meu irmão, minha irmã, você que está chegando pela primeira vez no Leia a Bíblia Cast, resumão de Lucas capítulo 18. Ô glória, muito bom, vamos começar. É com grande satisfação que estamos iniciando Leia a Bíblia Cast, o resumão. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom estar com vocês. Maravilha, maravilha, João. Muito bom ter você aqui com a gente, ter Fernando Pinheiro aqui com a gente, pra gente comentar a leitura da semana. Seja muito bem-vindo, João, mas eu quero saber qual é o seu destaque, aí para Lucas capítulo 18, que foi que te chamou a atenção aí nesse capítulo, Lucas 18, João? Daniel, Lucas capítulo 18, é muitas lições. Quando você pega e tem a parábola do juiz, a parábola do fariseu, Jesus abençoa as crianças, o jovem rico, é muitas lições. Como é que eu posso escolher um? Bom, vou começar logo pelo início, lá no versículo 8, quando Jesus pergunta se o Filho do Homem, quando ele vier, será que ele vai encontrar fé? Não é? Lucas 18:8 é um contexto, tem a viúva, tem o juiz, teve live, né? Então, segunda-feira, então volta lá na live, tem muita coisa, mas eu separei esse, achei muito interessante, né? Porque Jesus diz: digo a vocês depressa, que lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus, a nossa esperança. Quando o Filho do Homem vier, será que encontrará fé sobre a terra? É algo importante para pensarmos. Primeiro, o que é fé? Certeza, convicção das coisas que não se vê. Está lá em Hebreus, não é? Segundo, nossa fé deve estar sempre em crescimento. Mas se eu tiver uma fé pequenininha, um grão de mostarda, como será? Então tem mais, é parábola, né? Então tem muita coisa boa para ser retirado. Mas só que essa é uma pergunta muito, sabe, pensativa. Será que quando o Senhor Jesus, o nosso Salvador, vier, será que ele vai encontrar fé? Será que eu vou estar firme na fé, na pessoa de Jesus, Daniel? É uma pergunta muito boa e vai ficar ecoando por muito tempo. Será, Daniel? Será, Fernando? Será você, meu irmão, minha irmã? Você, nosso ouvinte? Será que quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé sobre a terra? Pense nisso. Olha aí, né, pessoal? Que mensagem importante. E aí, né? Jesus vai achar fé sobre a terra quando ele voltar? Bom destaque, João. Valeu. Realmente é difícil, né? É difícil escolher só uma coisa
para a gente destacar aqui, fazer esse resumão dá trabalho, viu, pessoal? Então eu já peço para você deixar o seu like aí, nos ajudar com sua contribuição, com o seu like, porque realmente é difícil a gente, né, tantas mensagens maravilhosas nesse capítulo. João escolheu esse tema aí, né, e realmente é um tema para a gente pensar, né, pessoal? Permaneça firme na sua fé. Muito importante a gente permanecer firme, né? Quando Jesus voltar, ele só vai levar quem ficou firme até o final. Quem desistiu no meio do caminho, infelizmente, não vai estar com Jesus naquele grande dia. Por isso, ó, persevere, né? Fique firme, como João falou, beleza? Agora eu quero saber o destaque de Fernando Pinheiro, das boas-vindas, né? Muito bem-vindo, meu amado Fernando Pinheiro, e já emenda aí, já fala aí pra gente qual é o seu destaque que você escolheu de Lucas 18. A paz de Cristo, Daniel, João, você que está nos assistindo. É uma alegria, Daniel, poder estar aqui e compartilhar com vocês esse momento em que a gente fala sempre sobre Jesus. Então é muito bom, a gente fica fortalecido por isso. E o texto que me chamou a atenção nesse capítulo 18 foi exatamente do verso 35 ao 43. Quando aquele cego sentado à beira do caminho ouve o tropel da multidão e pergunta quem vai passando, diz: é Jesus. E ele começa a gritar, clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E aí Jesus chama o cego e pergunta: o que é que tu queres que eu faça? E o cego diz: eu quero ver de novo, eu quero recuperar minha vista. Aí Jesus diz: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. O que me chama a atenção aqui é a perseverança do cego. Por quê? Por conta da fé que ele teve. A fé faz com que a gente fique de pé, a gente não desanime, a gente continue firme, a gente persevere, a gente vá contra a multidão dizendo cala, e ele não. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, irmão, a gente sempre fala aqui, né? Antes de tudo, fé. E é verdade. Antes de tudo, a gente tem que ter fé, porque a fé faz com que a gente persevere, a gente não desanime. Então foi esse ponto que me chamou a atenção. Um texto já lido, relido muitas vezes, mas sempre traz para a gente algo novo. E eu observei aqui, quando a gente tem fé, a gente consegue vencer obstáculos que a gente jamais imaginaria que venceria. Então, foi esse o meu destaque. Muito bom, Fernando. Olha aí, mais um destaque maravilhoso, um pouco conectado também com o que João falou, né? Perseverar na fé. E aí a gente vê esse destaque de Fernando, esse cego, né? Que também perseverou e também gritou, né? Ele gritou, as pessoas mandando ele, né, calar a boca, mas ele não desistiu, né? E a fé dele também maravilhosa, né? Ele teve essa perseverança que a gente precisa ter, né? Não somente, né, para os milagres que a gente quer, para os pedidos que a gente quer, mas precisamos perseverar até o final. Bem conectado aí, que legal. Valeu, Fernando. Esse foi Lucas, capítulo 18, e agora vamos comentar, vamos repassar, né, Lucas, capítulo 19, que também foi uma bênção, né? Também foi um capítulo maravilhoso. E aí, João 3,16, qual é o seu destaque para este capítulo? Maravilha, Daniel. Tomando aqui um golão, viu? Tome o seu aí, viu? Vamos aí. Trim. Vamos lá. Um golão. Muito bom. Lucas capítulo 19, Daniel, Fernando, muita coisa boa. Lucas 19, muita coisa boa. Começa com Zaqueu publicano, a parábola de 10 minas. E se você ainda não fez ainda a sua inscrição no curso de parábola, olha aí o aviso, né? Quando eu vejo as parábolas aqui, eu só me lembro da escola da Bíblia, né? Então, as parábolas na terça-feira com o professor Regis, de 6h30, não perca, né? Então, Jesus entra em Jerusalém, Jesus chora, então a purificação do templo, tem muita coisa boa aí em Lucas 19. Eu fiquei, Daniel, com algo muito importante, Fernando, que foi o versículo 10. Depois de toda uma trajetória de Zaqueu, você conhece muito bem a história de Zaqueu, mas tem algo muito interessante em Lucas capítulo 19 e versículo 20, quando Jesus disse que porque o Filho do Homem
ele veio buscar e salvar o perdido. Então, veja, se a missão do mestre foi buscar e salvar o perdido, então não compete a mim nem a você a fazer o julgamento. Nosso mestre veio buscar e salvar, e nós devemos buscar o perdido. Quem é o perdido? Pode ser meu vizinho, pode ser alguém da minha família. Quem é o perdido? Será que eu estou em busca? Então, essas reflexões que faz com que eu me movimente. Interessante, Daniel, é que a missão de Jesus era essa, buscar e salvar. E qual é a sua missão, Daniel? Qual é a sua missão, Fernando? Qual é a sua missão, você, meu irmão, minha irmã? Você que chegou aqui pela primeira vez, você já descobriu a sua missão? Qual é o propósito da vida? Então, basicamente é um versículo muito importante, porque Jesus veio buscar e salvar o perdido. E muitas vezes eu não estou em busca do perdido. E aí fica difícil, não é verdade? Então, para eu ser chamado de cristão, seguidor de Jesus, eu tenho que buscar o perdido. Essa é a nossa missão. Vamos lá, Daniel. Vamos lá, Fernando. Vamos lá, meu irmão, minha irmã. Vamos buscar o perdido. Muito bom, muito bom, João. Valeu. Hoje eu tô sem meu café aqui, hoje eu tô sem meu golão, né? Não vou lhe acompanhar hoje, tá certo? Mas tome aí um golão por mim, tome vários golões por mim no seu café, beleza, João? Mais um destaque super importante também, né? Qual é a nossa missão, né, pessoal? Temos buscado os perdidos, né? A missão de Jesus, como o João falou, foi, né, buscar e salvar os perdidos. E a minha missão, né? Eu estou cumprindo essa missão, eu estou cumprindo essa tarefa, né? As tarefas que Jesus me deu, né? Porque é muito fácil, né, João? A gente dizer que é cristão, a gente dizer que é seguidor de Cristo, mas como é que a gente está seguindo a Cristo? Estamos trabalhando, né? Estamos nos movimentando, né? Como o João falou, muito bom aí essa reflexão, esse destaque de Lucas capítulo 19. Valeu, João. E você, Fernando, o que é que tem pra gente aí? Qual é o seu destaque? O que te chamou a atenção nesse Lucas 19, Fernando? Isso, João, isso, Daniel. E o meu destaque para o capítulo 19 hoje é também uma passagem muito conhecida, que é o encontro de Jesus com Zaqueu, o publicano, aquele chefe dos cobradores de impostos. E nessa passagem, o meu destaque eu vejo nela fé e gratidão. Nessa passagem, a gente pode ver essas duas coisas que a gente sempre fala aqui nesse resumão. Fé. Jesus chega aqui e diz, no verso 9, Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Jesus está na casa de Zaqueu e ele diz que Zaqueu também é filho de Abraão. E a gente pode ter certeza que não é só pela descendência física, não, mas é porque Zaqueu demonstrou ali fé. E Jesus disse: olha, isso é um homem que tem fé, ele também é um filho de Abraão. E eu vejo a gratidão de Zaqueu antes mesmo de Jesus falar isso. A gente vê aqui no verso 8, quando Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. A gente vê aí a gratidão. O momento que Zaqueu ficou de frente a frente com Jesus, e Jesus se convidou para ficar na casa dele, Zaqueu sentiu uma grande alegria de Zaqueu. Uma grande alegria. E essa alegria de Zaqueu foi motivada pela fé que ele teve. E aí veio a gratidão dele, resolvendo dar metade do que ele tinha e restituir se alguma coisa ele tinha defraudado alguém. Então, nesse texto, nós conseguimos ver a fé e a gratidão. A fé, que é a coisa mais importante, a primeira coisa, e a gratidão, que é necessário para todo aquele que tem um encontro com Jesus. Zaqueu teve esse encontro e ficou muito alegre por isso. Foi o meu destaque para esse capítulo 19, a passagem onde tem o encontro de Jesus com Zaqueu, irmão.
Maravilha, maravilha, Fernando. Olha que interessante, né, pessoal? João e Fernando escolheram a mesma passagem, né, a passagem de Zaqueu, né, o encontro de Jesus com Zaqueu, mas cada um, né, viu um destaque diferente, né? João viu a questão da missão de Jesus e Fernando aí viu a questão da fé, né, e da gratidão de Zaqueu. Que maravilha, né, pessoal? Essa é a palavra de Deus, mesmo sendo a mesma passagem, né, o mesmo conteúdo, cada um tem uma visão diferente, cada um Deus toca, né? Deus chama a atenção com uma mensagem diferente que é totalmente, né, possível, né? Enquanto um viu uma coisa, né, Fernando também viu outra coisa maravilhosa e realmente a gente precisa ter, né, pessoal, fé e precisa ter sempre gratidão, né? A gente vê pela atitude, né, Fernando? Pela atitude de Zaqueu, como ele estava agradecido a Deus. Que bênção, que coisa boa, pessoal. Esse foi Lucas, capítulo 19. Eu quero convidar você também a deixar aqui seu comentário. Coloca aí, tá certo? O que te chamou a atenção em cada capítulo? Como foi que essa semana te edificou, tá certo? O que foi que te chamou a atenção? Como é que você foi tocado pela palavra de Deus, né? É muito legal quando os irmãos vão compartilhando, que a gente quer se edificar junto com você também, beleza? Vamos falar agora de Lucas, capítulo 20, também um capítulo maravilhoso. E aí, João 3,16, qual é o seu destaque para Lucas 20? Maravilha, Daniel. Mais um golão aqui, Daniel. Hoje a coisa tá boa aqui, viu, Daniel? Vamos lá, Fernando. Você, meu irmão, minha irmã. Lucas, capítulo 20. Lucas, capítulo 20. Algo interessante é no início, né? Então, Lucas, capítulo 20, vamos ver a autoridade de Jesus, a parábola dos lavadores mal e outra parábola. Então, eu só me lembro da terça-feira. Eu aguardo você na terça-feira. Se você chegou nesse vídeo depois do curso de parábola, não tem nenhuma dificuldade. Acesse o nosso site escoladabiblia.com e faça lá, porque todo momento tem curso aberto, tem curso online. De repente, se você chegou na quinta semana, não tem problema. Você entra lá no escoladabiblia.com e você vai fazer o curso Como Ler e Entender a Bíblia online. Depois do resumão, acesse o site e entre no curso. Comece hoje mesmo a ler e entender. Então, a observação, a interpretação, a aplicação, tudo isso você vai encontrar materiais, interpretando os salmos, interpretando as epístolas, aplicando as escrituras. Então, é um momento excelente. Se você chegou aqui pela primeira vez, escoladabiblia.com, tem muito curso, tem provérbio romano, entra lá, você não perde. Então, eu queria fazer uma pergunta, na realidade eu só vou repetir a pergunta que Jesus fez para os fariseus, no Lucas capítulo 20, versículo 4, então Jesus pergunta, o batismo de João era do céu ou dos homens? E agora? Foi um dia de live na quarta-feira, então foi muito interessante, né? E, por fim, os fariseus eles responderam no 7 que não sabia de onde era. Então, para você, meu irmão, minha irmã, o batismo de João era do céu ou era dos homens? E qual é o propósito do batismo? O que impede de você ser batizado? Olha, eu quero dizer para você o seguinte, se você ainda não tomou a decisão de seguir a Jesus, você pode ir fazer o curso Como Viver a Eternidade com Deus. Nesse curso Como Viver a Eternidade com Deus, você vai ter o quê? Você vai ver o Senhor Jesus como Senhor, como Salvador. Você vai ter uma aula só sobre o arrependimento, para entender o que é arrependimento. E uma aula só sobre o batismo. Então, para ser batizado, só precisa de duas coisas. Você entender o propósito do batismo e ser imerso. Então, essa é basicamente os dois requisitos. Agora, as tradições vão trazer outras coisas mais. Mas o que eu quero por hora, eu quero saber, o batismo de João era do céu ou era dos homens? Maravilha, Daniel, maravilha, Fernando, maravilha, meu irmão e minha irmã. Vou tomar outro golão. Aê, valeu, João. O João tá me fazendo inveja demais, né? Com esses golões aí, viu, João? Tô gostando, viu? Tô gostando aí. Vai me representando, então. João tá me representando hoje, né? Durante as lives eu vou tomando golão. Hoje, João tá tomando aí golão por mim. Valeu, João. E que destaque, né? Que destaque incrível também a questão do batismo, né, pessoal? Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o batismo, né? Se é necessário se batizar, né? Ou então, por que a gente se batiza, tá certo? Interessante aí você refletir sobre isso, né? O
batismo de João era de Deus, né? Ou era dos homens? Muito importante aí esse destaque, tá? E eu quero convidar você também a fazer os cursos da Escola da Bíblia, como o João comentou, né? Se você tem alguma dúvida sobre o batismo, ou se você tem alguma dúvida sobre qualquer outro assunto, a gente está disponível para te ajudar, né? As pessoas da Escola da Bíblia também estão disponíveis para te ajudar. Não fique com dúvida, tá certo? Não deixe que dúvida, né, com alguma coisa que você precisa saber, não deixe que isso te atrapalhe a tomar a decisão correta de ser batizado e de seguir a Jesus. Ó, estamos disponíveis, eu estou disponível, João está disponível, Fernando está disponível, ó, e toda uma multidão de gente lá também da igreja, da Escola da Bíblia, para te ajudar, tá certo? Não fique com dúvida, não fique com nenhuma coisa assim em aberto, né? Procure a gente, beleza? Vamos ouvir agora o destaque de Fernando. Fernando também tem um destaque aí de Lucas, capítulo 20, né, Fernando? Isso, Daniel. Isso, João. O meu destaque para esse capítulo 20 são os versos 45 a 47, quando Jesus aconselha os seus discípulos aqui para não serem iguais aos escribas, para não fazer iguais a eles. Jesus diz: guardai-vos dos escribas, evitem ser iguais a eles, não copiem eles, não faça igual a eles. Antes disso, Jesus teve vários embates com os escribas, com os fariseus, com os saduceus, com os anciãos, momentos falando sobre tributo, momentos falando sobre ressurreição, várias questões. E em todas elas Jesus calou a boca deles. Eles não conseguiram obter o que eles queriam, que era comprometer Jesus, pegar Jesus no erro. E aqui Jesus diz: olha, cuidado, diz aos discípulos, cuidado, guardai-vos deles, porque eles gostam dos primeiros lugares, as sinagogas, eles gostam de ser saudados nas praças, eles gostam de andar com roupa bonita, aparentando ser mais importante do que os outros. Eles gostam de ser espirituais, fazem orações longas, bonitas, mas eles, diz aqui no verso, eles devoram a casa das viúvas e fazem orações longas para se justificar. Mas no final, no juízo final, eles serão cobrados mais do que os outros, muito mais. Então, guardai-vos, tenham cuidado. Esse recado de Jesus para os discípulos e é para a gente também. Nós precisamos ter cuidado para a gente não fazer igual os escribas. Então, esse recado foi para os discípulos de Jesus naquela época e continua sendo para nós que somos também discípulos de Jesus nos dias atuais. Então, foi esse o meu destaque no capítulo 20 de Lucas. Valeu, muito bom, Fernando, né? Mais uma mensagem importante aí de Lucas, capítulo 20. Precisamos, né, Fernando, ter cuidado realmente com essas pessoas, né, com os fariseus, como Jesus falou, para que a gente não imite eles, para que a gente não caia nisso também. Eu acho que é muito fácil, viu, Fernando, a gente cair nessa armadilha, né, de a gente querer os primeiros lugares, que a gente querer os aplausos, né? A gente gosta de receber elogio, a gente gosta de estar nos melhores lugares, de ser servido, né? De toda aquela pompa, né, Fernando? É muito fácil a gente cair nessa armadilha porque a nossa carne pede, né? O nosso lado carnal, o nosso lado humano pede essas coisas, né? Pra gente se exaltar, que era o que os fariseus faziam. Bom ponto, boa reflexão aí pra gente relembrar. Confesso que eu não estava lembrado desse ponto aí de Lucas capítulo 20. Muito bom, Fernando, valeu. Vamos meditar, né, pessoal? Vamos ficar passando, meditando mais uma vez, né? Esse é o propósito aqui do resumão, a gente meditar um pouco mais sobre as mensagens de Jesus, sobre a mensagem da palavra de Deus. Valeu, Fernando. Antes de a gente falar agora, pessoal, de Lucas capítulo 21, eu quero falar com você que participa aqui do Leia a Bíblia Cast, você que deixou comentário na semana passada, no episódio 51. Eu vou passar agora por esses comentários para a gente ver quem é que estava com a gente participando, tá certo? E enquanto eu vou lendo aqui
os comentários da semana passada, você já pode deixar aí o seu comentário para eu ler na semana que vem, tá certo? Participa aí, deixa seu alô, né? Nem que seja só um bom dia pra gente saber que você tá, qualquer coisa, tá certo? Qualquer coisa, deixa aí que a gente gosta demais aqui de ler os comentários de vocês, tá certo? Ó, deixa eu ver então quem deixou comentário na semana passada. Já tô abrindo aqui minha lista, ó. Raquel Cruz participando, olha aí, Raquel Cruz deixou a mensagem, ó. Boa tarde, graça e paz. Eu gosto do bolo de banana com canela, olha aí, foi o bolo que eu levei semana passada lá na casa de Fernando. A gente gravou lá na casa de Fernando, foi uma benção, eu levei um bolinho, depois eu vou levar para você provar, viu, Raquel? Vamos combinar aí para você provar esse bolinho de banana, beleza? Valeu, Raquel. Ela também colocou aqui, ó, que na parábola do filho pródigo, o pai não foi atrás do filho porque o pai tinha certeza que o seu filho voltaria arrependido para sua casa e que o pai o receberia de braços abertos, assim como Deus faz conosco. Olha aí, legal, Raquel. Olha aí, o pai tinha certeza, né? E foi bom que o filho voltou e a gente viu, né? Aquela alegria maravilhosa do pai. Valeu, Raquel, né? Por participar aqui com a gente. Continue participando, né? Silene Gomes, estou vendo aqui também a mensagem de Silene. Deixou pra gente aqui um boa tarde, né? A todos que tenhamos um domingo, né? Maravilhoso. Valeu, Silene. Que bom que você tá participando com a gente. Muito obrigado. Continue firme e forte com a gente. Deixa eu ver quem mais aqui. Josélio, olha aí, Josélio, tá sempre com a gente aqui, ó, deixando um boa tarde, Daniel, João e Fernando. Graça e paz a todos vocês. Estou aqui assistindo o resumão e, como sempre, tomando um golão. Olha aí, Josélio também sempre assiste o resumão tomando um golão. Olha aí, Josélio, você tomando um golão, João hoje tomando um golão, só faltou o meu, viu? Próximo episódio do Leia a Bíblia Cast eu vou providenciar esse golão aí para acompanhar vocês, beleza? Marilu também tá com a gente, Marilu deixou comentário. Aí, Marilu, graça e paz, ela colocou glória a Deus por esse projeto maravilhoso. Valeu, Marilu, Deus te abençoe. Nosso irmão Sheldon também deixou aqui algumas mensagens, né? Sempre pedindo pra gente orar, né, Sheldon? Uns pelos outros, oremos sim, Sheldon, uns pelos outros, tá certo? Ele colocou aqui também grande verdade, irmão Fernando, e uma verdade também que João falou, ó, principalmente quando todas as nossas pedras de tropeço, né, encontramos em nossa casa, no trabalho, né, em vários lugares, né? Se você não tiver o Senhor Jesus Cristo como seu alicerce, você desmorona. Amém, amém, Sheldon. É verdade, viu? É verdade que a gente não seja, né, uma pedra de tropeço e que a gente realmente fique firme na pedra que é Jesus. Boa observação, bom comentário, Sheldon. Valeu pela participação. Continue firme com a gente. Deixa eu ver quem mais aqui. Muita gente participando no episódio passado. Tô gostando de ver, viu? Olha aí, ó, Miriam deixando boa tarde, Miriam. Graça e paz para você também. Nossa irmã Nádia também deixando um comentário. Olha aí, ela colocou, ó, boa tarde, a porta estreita. A porta é estreita, né, Nádia? Porque temos que ter o Senhor como nosso objetivo e sempre levando em conta a meta para entrar pela porta, né? As metas são diárias e são definidas pelas nossas ações. É verdade, Nádia, é o que acredito. Desenvolver os frutos do Espírito Santo que habita em nós. Muito bom, Nádia, é verdade. É uma luta diária, né? São metas diárias, né? Todo dia, né, Nádia? A gente tem que permanecer firme, né? Decidindo, né? Fazendo escolhas, né, Nádia? Para poder a gente entrar por essa porta que não é fácil, hein? A porta é estreita, como você bem lembrou. Valeu, Nádia. Muito boa a sua participação, como de todos aqui, né? Sempre é legal, tá certo, pessoal? A participação de vocês. Olha a participação aqui de Jorge também, ó. Jorge também estava com a gente. Um abraço, Jorge. Boa tarde, graça e paz, Jorge. Laodiceia também deixando aqui, dizendo, ó, essa história da laranja. Olha aí, quem lembra aí da história da laranja? Olha aí, João, que João contou no episódio passado. Olha aí, ó. Ela disse, essa história da laranja realmente acontece conosco, já aconteceu comigo. Olha que interessante, Laodiceia dizendo. E nos faz refletir o quanto somos egoístas e ingratos, mas graças a Deus por sua misericórdia e amor, e que sempre nos dá a oportunidade de mudar qualquer história. Amém, amém, Laodiceia. Que interessante. Eu acho que, né, muitas pessoas já passaram por essa história da laranja que João contou, e muitas vezes o nosso egoísmo, né, a nossa forma de ver
é que nos atrapalha. Valeu, Laodiceia. Se você ficou curioso para saber que história é essa da laranja, volta lá, tá certo? No episódio passado, João contou pra gente essa história da laranja pra gente refletir. Foi maravilhoso. Valeu. Laodiceia também colocou aqui lindo poema da irmã Neide, né? Que eu li também episódio passado, o poema da irmã Neide. Uma bênção, uma maravilha, não foi, Lau? Valeu, Laodiceia. Nossa irmã Shalom também deixando mensagem, né? Vânia, firme e forte no Leia a Bíblia Cast. Valeu, Vânia, paz de Cristo. Maria Risolene também deixou mensagem. Bom dia, irmãos. É uma bênção assistir o resumão de Lucas com os irmãos. Valeu, valeu, Risolene. Que bom aí, valeu pela participação. E também tem um comentário aqui de Sueli Ferreira, minha mãe, viu, pessoal? Minha mãe aí também firme e forte na leitura, participando. Ela colocou paz de Cristo, que Deus afaste de nós tudo o que não lhe agrada. Amém, mãe? É verdade, né? Que a gente ore pedindo isso, né? Que Deus afaste da gente tudo o que não lhe agrada. Que bênção, pessoal. Quantos comentários. Gostei, viu? Gostei aí da participação. Quero ver mais, hein? Quero ver mais comentários. Participa aí. Nem que seja um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Participa que é legal demais ver a sua participação aqui no Leia Bíblia Cast, beleza? Vamos falar agora então de Lucas, capítulo 21. Vou deixar agora João falar um pouquinho sobre Lucas, capítulo 21. E aí, João, qual foi o seu destaque? Lucas, capítulo 21. Muita coisa boa, muito. Meu irmão, minha irmã, olhe aqui em Lucas capítulo 21. Eu fiquei com 36 porque tem muita coisa, mas o versículo 36 está escrito assim: portanto, vigie o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas as coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, meu irmão, minha irmã, orar e vigiar. Se eu perguntar para você, por que você tem que orar e vigiar? Olha, porque as armadilhas do opositor, do inimigo, tá aí. A todo instante ela tá indo, a todos os instantes. Oficina, né, do inimigo, né? Geralmente, quando você está com a sua guarda baixa, aí vem sempre algo que é para tirar a sua paz. E aí, meu irmão, minha irmã, você tem vigiado? Você tem conversado com Deus? Quanto tempo você passa conversando com Deus, não é? O que você faz para não cair nas armadilhas do inimigo? O que é que você faz? Então, a Lucas capítulo 21 e do 34 até o 38, né? É exortação à vigilância. Então, orar e vigiar, né? Vigie o tempo todo. Jesus está falando, vigie o tempo todo. Não baixe a guarda. Quando você baixa a guarda, aí fica vulnerável e aí o pecado, ele sempre vai assolar, sempre vai dar suas investidas, sabe? O pecado, ele vem. Todo dia o pecado vem. Mas você escolhemos Deus, amém, glória a Deus, é isso aí, fica firme, persevere, né? Então, vamos lá, Daniel, o que é que você diz aí? Estou aqui lhe ouvindo agora, vai lá, Daniel, vou tomar outro golão, Daniel, outro golão, hoje o golão tá bom, Daniel. Boa, João. É isso aí, pessoal. Olha que destaque importante para a gente relembrar de vigiar, né, João? Vigiar e orar, né, pessoal? A gente precisa lembrar constantemente disso também. O inimigo tá aqui, ó, nesse momento, aonde você tá aí agora, o inimigo tá só esperando, né? Só esperando uma brecha, né, para destruir a nossa fé, destruir a nossa vida, nos desanimar, né, fazer a gente pecar, tudo isso, né, pessoal? Então, ó, precisa ficar vigiando, precisa estar atento, precisa ser prudente o tempo todo. Bom lembrete, boa mensagem, João, de Lucas, capítulo 21. Uma leitura maravilhosa. E você, Fernando Pinheiro, qual foi o destaque, o que te chamou a atenção aí nesse Lucas 21, Fernando? O meu destaque para o capítulo 21 é o verso 25 a 28, a vinda do Filho do Homem. Exatamente. É interessante que ele fala aqui que nesse dia haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra. Então,
haverá sinais. E ele no verso 28, que para mim foi o maior destaque, ele diz, ora, ao começarem essas coisas, esses sinais, exultai e erguei a cabeça, porque a vossa redenção está próxima, a vossa redenção se aproxima. Ele está dizendo, olha, quando os sinais aparecerem, sol, na lua, nas estrelas, na terra, não entre em desespero, não tenha medo, ergue a cabeça, levante a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima, a vossa libertação. Então, tudo que nós passamos aqui, de dificuldade, de problemas, situações indesejadas, de coisas que a gente jamais queria passar, olha, vai se acabar. Então, nesse dia, a gente tem que levantar a cabeça. Eu acho meio difícil assim, né? Um momento difícil, mas a gente precisa colocar em mente que são palavras de Deus para a gente e a gente ter essa serenidade nesse dia para erguer a cabeça, não temer e ter a certeza que é o momento da nossa libertação. Então, foi um ponto que me chamou muita atenção. Muitas vezes já li esse texto, mas agora me chama a atenção como nós precisamos, né, ter essa certeza de que a nossa libertação vai chegar e a gente não pode baixar a cabeça, tem que erguer a cabeça, levantar a cabeça, porque vai ser o momento de nossa liberdade, nossa libertação e precisamos nos alegrar. Que coisa legal, né, Fernando? Sempre é bom, realmente, sempre é bom a gente lembrar da nossa redenção, né? Sempre é bom a gente lembrar, né, pessoal, da volta de Cristo, né? Aquele dia maravilhoso que a gente tanto espera, né? Lucas 21 fala pra gente que vai haver sinais, né, Fernando? A gente precisa ficar de olho, vai haver sinais, mas vai ser muito rápido, né? Vai ser muito rápido. Os astros vão anunciar, os céus vão anunciar, né, o sol, a lua, mas vai ser um dia maravilhoso, tá certo? Infelizmente, para alguns não vai ser maravilhoso, mas para você, para mim, que a gente permanecer firme, né, que a gente, né, vai ficar com Deus, vai ficar o tempo todo juntinho com Deus, tenho certeza que vai ser um dia maravilhoso e a gente precisa, né, ter essa esperança, né? Precisamos nos lembrar, né, sempre que a gente tiver com problemas, como o Fernando falou, né, sempre que a gente tiver passando por alguma dificuldade, alguma tribulação, lembra desse dia maravilhoso que vai chegar. Jesus prometeu, eu acredito que ele vai chegar e vai nos levar. Uma boa lembrança aí de Lucas, capítulo 21. Valeu, Fernando. E para a gente fechar esse resumão, agora chegou a hora de Lucas 22. E aí, João, tem mais golão aí pra gente, João? Fala aí, Lucas 22. Outro golão, vamos lá. Hoje foi o dia do golão, viu? Eu não sei, mas hoje eu tô tomando um café, tô. Tá parecendo que o feriado emendou e eu tô tomando café, né? Muito bom, mas vamos lá. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 tem muito versículos, então não dá para falar, mas eu separei um pequenininho, o 62, bem pequenininho, mas ele fala tanto e rende tanto, preste bem atenção. Lucas capítulo 22 e o versículo 62, são 62 versículos, né? Uma live, vou dizer, longa, né? É interessante porque um versículo apenas, mas ele me fez refletir. Eu fiquei refletindo quando Pedro, o texto diz em Lucas 22, 62, o texto diz, e Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Eu fiquei com isso, eu digo, rapaz, esse choro aí, né? Se você ler o contexto, né? Jesus já tinha dito para ele que ele ia negar antes que o galo cantasse, né? Porque o versículo anterior, quando perguntaram se ele era seguidor, ele disse que não pela terceira vez, né? A palavra diz lá no 61. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, você negará a mim 3 vezes. Eu fiquei com esse versículo, eu não sei se você já chorou amargamente, eu não sei
Para eu chorar é fácil. Agora, amargamente, eu acho que foram poucas vezes. Foi só quando eu fiquei muito triste com a perca da minha mãe, dos meus filhos, né? Quando eu descobri que eu estava em pecado, longe de casa, eu também chorei amargamente, porque o pecado tinha me arrastado para o mundo, né? E eu tinha deixado a minha casa, minha esposa, minha filha e caí no mundo. Mas quando eu entendi que eu fiz tudo errado, como aquele filho pródigo, né? Na semana passada, sabe? Aí rapaz, eu fiz essa besteira e eu chorei amargamente. Então, esse choro amargamente, ele é muito pesado, né? Ele é aquele momento, né? E Pedro passou por isso, né? E hoje talvez a gente possa falar como se nega, como se nega a Cristo hoje, né? Você pode pensar como você nega a Cristo hoje, sabe? Então, como se nega a Cristo hoje, né? Então, essa não é a mensagem final, porque nós sabemos que Pedro, ele vai ser um irmão, que eu vou dizer assim, que vai ter muita garra, né, em levar o evangelho para as pessoas, entende? Então, não vamos ficar com isso, mas pense, né? É bom pensar, né, num choro amargo, num cheiro amargo, né? Muitas vezes nós dizemos que não negamos a Cristo, mas no nosso trabalho, a gente não fala, na escola, faculdade, essas coisas assim. Então é para pensar, não é? Então, o galo cantar, você sempre tem que dizer: "Ô glória a Deus", né? Sempre confessar e nunca negar. É isso, Daniel, esse versículo do choro amargamente, eu quero só trazer a ideia para você não acabar desse jeito, mas que pense antes de negar, porque depois de negar, o choro vai ser amargo. Então, é só um pensamento, tá bom? Mas tem muito mais coisas, como eu disse, Pedro vai para frente. Eu quero terminar sempre para frente, né? Eu quero sempre perguntar a você: você me ama? Então, apacenta as minhas ovelhas, né? E a gente já muda para ir no caminho certo, porque a gente pode cair 6 vezes, mas 7 vezes o Senhor levanta. Todas as vezes o Senhor vai levantar, até no nosso último suspiro, porque Jesus é a nossa esperança. Valeu, João! Valeu, valeu. É muito golão, viu? Tô vendo aí, viu? Muito golão aí, me representando bem e eu aqui sem o meu golão hoje. Valeu, João. E que versículo, né? Que versículo importante também, essa negação de Pedro, né, pessoal? Ele saiu, ele chorou e a gente pode ficar se perguntando: como é que eu posso negar Jesus, tá certo? Quais são as formas que eu nego Jesus hoje em dia? É importante a gente ter esse entendimento, né, João? Porque pode ser, né? Pode ser que a gente esteja negando Jesus em algum momento e nem percebe. E às vezes nem sabe uma atitude, uma coisa que você escolhe, né, uma coisa que você está fazendo, pode ser, né? Quais são as formas de negar Jesus? É importante a gente entender para a gente, não negar, né? Pense bem, tá certo? Não negue Jesus, porque quem nega Jesus, a palavra diz, né? Jesus também vai negar. Jesus vai também negar naquele último dia, e eu não quero ninguém chorando amargamente nesse dia, né? Quando Jesus disser: não te conheço, né? Precisamos, né, cuidar e vigiar mais uma vez para a gente não negar Jesus, com certeza, tá certo, pessoal? Valeu, João. Essa foi a mensagem de João de Lucas 22, realmente capítulo grandão, né? Eu lembro da live aí, foram 71, tá certo, pessoal? 71 versículos nesse capítulo. Difícil aí escolher, né, um ponto pra gente falar, mas foi maravilhoso aí o ponto de João. E você, Fernando, qual é o seu destaque então? Lucas capítulo 22, Fernando. Irmãos, para mim o capítulo 22, o destaque para mim, o ponto mais importante para mim aqui, é exatamente o momento da ceia do Senhor. Quando Jesus pega o pão, dá graças, parte o pão e dá aos discípulos, né? Dizendo: isto é meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Eu acho interessante, ele faz com o pão e com o suco de uva, né? Eu acho interessante porque
Jesus sabia que nós, né, que os seus discípulos, que os seguidores deles, ia precisar lembrar dele para se reanimar, para se fortalecer, para fortalecer a fé. Então, Jesus diz, fazem isso em memória de mim. Toda vez que vocês se reunirem, façam isso. Então, ainda hoje, cada vez que a gente participa da ceia, que a gente faz uma reflexão e come um pão, toma um suco, né? A gente lembra de Jesus. E a gente sai daquela reunião fortalecido. Então, eu acho muito interessante, muito importante o momento da ceia, porque é um momento de recarregar as nossas, digamos assim, a nossa bateria de fé, recarregar a nossa esperança. E a gente só recarrega quando a gente começa a refletir, pensar, lembrar daquele que fez tantos milagres, tanta coisa, né? Que é Jesus. E o momento da ceia é um dos momentos que nos proporciona isso, traz para a gente essa reflexão. Então, é para mim um ponto que destaque, um ponto muito importante. Foi o que eu destaquei nesse capítulo 22 para a gente hoje. Então, foi isso, Daniel, foi isso, João. Maravilha, maravilha, Fernando, bom ponto também, né? Como eu falei, um capítulo grande, mas também teve esse ponto aí da ceia, né? Uma parte importante do capítulo aí, Jesus instituindo a ceia do Senhor para que a gente se lembre, né? Para que a gente sempre tenha na memória esse sacrifício maravilhoso que ele fez por nós, que não caia no esquecimento, que a gente sempre celebre, né, João, a ceia do Senhor, tendo em mente o tamanho desse presente que Jesus nos deu e que a gente sempre agradeça a Ele, né? Que a gente realmente o tempo todo reconheça nossos pecados, reconheça, né, que o que colocou Jesus na cruz foi os nossos pecados, né? E isso é um preço que a gente, nunca conseguiria pagar, né? Mesmo que eu fosse para a cruz, né? Eu sou pecador, né? Só quem pode ser, né? Só quem poderia estar na cruz é quem não tem pecado, é o Cordeiro perfeito de Deus, e Jesus fez isso por nós, que a gente sempre se lembre desse sacrifício maravilhoso com gratidão, né? Na ceia do Senhor. Que coisa boa, valeu, Fernando, por nos lembrar, né, desse destaque maravilhoso. E essa foi, pessoal, a leitura da semana, os 5 capítulos que a gente leu durante a semana. Espero que você tenha gostado, revisado, né, relembrado aí junto com a gente o que a gente leu. Maravilha, semana que vem a gente vai estar terminando Lucas e começando o livro de Atos. Então, próximo resumão, vai ter 2 livros, hein? Vai ter o finalzinho de Lucas e vai ter o começo do livro de Atos, que é maravilhoso, a história da igreja, né? Como a igreja começou, livro de Atos, já estou ansioso aqui para falar de Atos, vai ser uma bênção, beleza? Mas agora, pessoal, vamos para aquele momento, o momento do poema, o momento do pré-poema. E aí, João, como é que tá aí o seu golão? Como é que tá aí o pré-poema de hoje? Tem pré-poema hoje ou não tem, João? Fala aí pra gente. Maravilha, Daniel. Tô aqui, o golão, viu? Eu acho que cada capítulo hoje foi um golão, viu? Hoje eu tô inspirado no golão, tô inspirado em Daniel, né? Vamos dizer assim, tomando golão. Eu tô tomando tanto golão, Daniel, que hoje eu vou deixar o PP pra você, Daniel, pra você fazer um PP, porque hoje eu vou ficar aqui com o cafezão, tá bom? Vou ficar com o golão, vou deixar pra você. Paz de Cristo a todos, Deus abençoe a todos, até o próximo Leia a Bíblia Cast com um resumão. Paz, queridos, Deus abençoe. Vou tomar o meu golão, viu? PP contigo, viu? Tô indo, fui. Mas, rapaz, pra aí eu não tô dizendo mesmo. Olha aí, João, além de estar tomando um golão, me fazendo inveja, tá aí, né, João, no feriadão, curtindo um golão, e ele deixou o pré-poema pra mim. Mas valeu, João, merece aí. João passou a bola pra mim do pré-poema, né, do PP. Vou deixar, João, então, tomando o seu golão, João. E eu preparei sim aqui, tá certo, pessoal? Preparei um pequeno pré-poema, né? Não vai ser igual ao pré-poema que João já tem a prática, né? Foram 50, né, João? Mais de 50 episódios aí fazendo pré-poema. Esse é meu primeiro, viu? Esse é meu primeiro PP. Eu peguei de cada capítulo, tá certo? Eu peguei um mote aí, eu tentei fazer igual, tá certo, pessoal? Me inspirei aí. Peguei um mote, tá certo, de cada capítulo, e eu trouxe um pré-poema aqui pra gente, tá certo? Se
se edificar com o resumão da semana. Então vamos lá. Pré-poema diz assim: no capítulo 18, começa a lição a brilhar, com oração firme, sem se exaltar. Um fariseu alto, querendo aplausão, mas Deus viu valor na humilde oração. No 19, Zaqueu quis ver, subiu na árvore só para entender. Jesus o olhou: desce, campeão, hoje eu almoço no teu coração. No capítulo 20, os doutores tentaram pegar, mas Jesus sabia como responder sem errar. De César é a moeda, de Deus é a razão. E todos ficaram, sem mais discussão. No 21, o futuro vem forte, com guerras e sinais mudando a sorte. Mas ele dizia: não vá se assustar, fique de pé, firme, pronto para orar. No capítulo 22, a ceia chegou, o pão repartido, o cálice passou. Judas fingindo, Pedro a negar, mas o plano divino ia triunfar. De capítulo a capítulo, veja a mudança, com graça, coragem e perseverança. Levanta essa Bíblia, toma confiança e avisa a vizinhança que Jesus é a nossa esperança. Aê, valeu, João. Olha aí, tentei fazer parecido, viu, João? Tentei fazer parecido o pré-poema. Espero que tenha ficado legal pra gente relembrar aí todos os motes, né? Foi as mensagens que eu peguei aí durante a semana. Beleza, pessoal? Pré-poema concluído. Vamos agora então para o poema. E aí, Fernandão, tem poema hoje? Será que o Fernandão tá no feriadão também? Tá imprensado, Fernando? Tem ou não tem aí um poema maravilhoso pra gente, Fernando? Sim, Daniel. Temos sim um poema para hoje. Não fui eu que escrevi, não foi você, não foi João, não foi a irmã Neide, não foi nenhum irmão. Mas é um poema porque a gente imagina aquela cena, aqueles acontecimentos. E esses acontecimentos são contados aqui no livro de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 25 ao 28, que fala exatamente sobre a vinda do Filho do Homem. E diz assim: nesse dia haverá sinais no sol, haverá sinais na lua, nas estrelas, haverá sinais sobre a terra também. Angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Ora, ao começar estas coisas, a suceder essas coisas, exultai, erguei a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Não entre em desespero, levante a cabeça, porque a vossa redenção, a vossa libertação se aproxima. Palavra de Deus. Que coisa linda, Fernando. Nada melhor, né, do que a própria palavra de Deus com esse poema aí maravilhoso sobre a vinda, né, a vinda de Jesus Cristo, aquele grande dia que todo mundo espera. Vai ser o dia, com certeza, mais maravilhoso, né, que a gente vai ver, sabe? E realmente merece um poema, né, da própria palavra de Deus aí, maravilhoso aí, essa extração, né? Fernando extraiu aí da própria palavra de Deus. Valeu, Fernando, por compartilhar. Valeu, João. Valeu você que estava conosco até agora no Leia a Bíblia Cast. Estamos encerrando. Não esquece de deixar seu like. Não esquece do like. Não esquece de compartilhar para outras pessoas esse resumão. E a gente se vê na semana que vem. Beleza? Continue, firme e forte na leitura. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau.